Olá, espero que você tenha um dia com serenidade, um dia de aprendizado e realizações. Eu estou gravando esse áudio no dia 16 e ontem, dia 15/10, dia do professor, cometi o deslize de não me dar conta da data e citar essa perspectiva, essa visão, explorar de uma forma mais particular aqui conosco esse tema que pessoalmente para mim é tão caro, que é a visão do professor, né? Eu não poderia deixar de compartilhar com você a minha visão sobre o professor, o melhor, sobre educação, sobre conhecimento, sobre o ato de ensinar. E aí eu quero trazer uma dimensão para você muito particular, mas que eu vejo como pertinente na nossa reflexão aqui. Veja bem, você se recorda que eu tenho falado muito sobre aquela tese, toda empresa é uma empresa de educação, né? Toda empresa deveria ser uma empresa de educação, já que as mudanças do ambiente fazem com que seja mandatório desenvolver mecanismos formais de educação para alinhar, capacitar, desenvolver todos os indivíduos de uma organização junto às demandas desse ambiente, né? Se essa tese se propõe como uma tese sólida, se toda empresa é uma empresa de educação, qual deveria ser o corpo docente dessa empresa? Quem deveriam ser os professores dessa empresa? E aí vem um aspecto central que eu quero dividir com você. Os colaboradores deveriam ser os professores e, como consequência dessa reflexão, a provocação que eu lhe faço é: que tal você ser um professor, uma professora constantemente em sua vida? Que tal ocupar um papel de quem ensina aliado ao seu papel de quem aprende? Um dos motivos dessa reflexão, ou um dos motivos desta provocação, é que e aí eu falo isso com propriedade, né? Porque eu me coloco hoje no papel de educador em todos os momentos da minha vida, eu lhe afirmo, uma das formas mais poderosas de aprender é ensinar. Além de ser um ato nobre, ao articular um pensamento, uma estrutura, para que você tenha o objetivo de educar alguém com algum tema, ou seja, engajar a pessoa com aquele tema, mostrar como se faz determinada atividade, explicar determinado mecanismo, ao você articular esse pensamento, você está cada vez mais se desenvolvendo, porque você é obrigado a desenvolver uma construção lógica para aquilo que você deseja explorar. E como eu disse, eu falo isso de cátedra, eu aprendo todos os dias da minha vida. É curioso, né? Porque ontem mesmo estive com um grupo de empresários numa organização da área financeira, cooperativa financeira, oferecendo uma palestra. Depois eu tive uma discussão muito relevante com seus líderes. E como eu aprendo nessas situações? Porque eu tenho que entender a demanda, articular o conhecimento e somar essas duas teses, né? Ou seja, o que eu quero ensinar com o que eles precisam aprender e como eu faço essa ponte. E aí você começa a pesquisar, entender novos universos e, como consequência, eu aprendo demais. Ontem, por exemplo, foi um dia de muito aprendizado para mim. Além disso, existe um efeito colateral que eu diria que é até mais relevante do que o ato de aprender ao ensinar. A nobreza de você poder ensinar alguém é impagável, não tem preço, porque o prazer, a contrapartida que você recebe ao ver o alcance da sua mensagem, que seja numa pessoinha, que seja num indivíduo, te traz uma satisfação pessoal que eu confesso a você que é uma das mais, no meu caso especificamente, é lógico, é uma das mais virtuosas de toda a minha vida. Eu acho que, eu estava pensando ontem, inclusive, quando eu sempre fui apaixonado, sempre tive ideia de dar aula. Eu não sei como se desenvolveu, mas a minha tese é como eu sempre fui apaixonado por vender. A venda é um ato de educação, porque você articula um pensamento mostrando ao outro qual é essa dimensão, como a sua solução vai fazer sentido a ele. Ao fazer isso, você está efetivamente educando e se colocando no papel de um professor, de uma professora. Então, o retorno, o give back, né, como diz o americano, né, contrapartida de você ensinar lhe trará cada vez mais uma satisfação pessoal incrível. Então, por que tal você não ser uma professora ou um professor na sua vida?
na sua organização, no seu negócio, ensinando coisas relevantes. E se for o caso, como eu faço sempre, se voluntarie, participe de organizações não governamentais, ONGs, e vá ensinar. É claro que confesso a você aqui, eu tenho uma admiração gigantesca por aqueles que são professores de jovens, né? Porque eu ainda me intitulo como um professor num contexto muito particular. Professor mesmo é aquele que ensina o moleque, ensina o jovem, né? Então, que tal não se provar e de repente se voluntaria, se lança? Te garanto que além de aprender muito, vai te fazer um bem incrível. Dessa forma, mesmo que atrasado, feliz dia dos professores a todos os professores e professoras desse país, seguramente uma das posições mais nobres do mundo. Eu estava lendo num post que no Japão, o único indivíduo que não é obrigado a se arcar perante ao imperador é o professor. Por quê? Eles sabem que quanto mais professor houver naquela cultura, mais haverá progresso e desenvolvimento. Espero que você tenha um excelente dia e até amanhã.